Você já se sentiu perdido, como se estivesse num lugar onde Deus está em silêncio e os planos que você tanto espera simplesmente não chegam? A verdade é que muitos da nossa geração estão vivendo um tipo de exílio, não em Babilônia, mas na ansiedade, na comparação, na pressa. E se eu te dissesse que Jeremias escreveu uma carta exatamente para tempos como o seu? Neste vídeo, você vai descobrir que Deus ainda fala, mesmo no caos, e que suas promessas continuam vivas, mesmo quando o cumprimento parece distante. Fica até o final, porque essa carta antiga pode ser exatamente a resposta que você estava esperando hoje. Hoje, você vai ouvir uma carta, não de um pastor nem de um coach. Uma carta escrita por um profeta, inspirada pelo próprio Deus. Uma carta endereçada ao povo que também estava em exílio, confuso, cansado, frustrado. Uma carta que poderia muito bem ter o seu nome no topo. Era o ano do exílio. O povo de Israel estava em Babilônia. A cidade santa havia sido destruída. O templo estava em ruínas. Os sonhos despedaçados. Tudo o que conheciam havia sido arrancado. Eles estavam longe de casa, longe de tudo que parecia seguro, longe de onde pensavam que Deus estaria. E foi exatamente ali, naquele lugar de dor, saudade e espera, que Deus decidiu falar. Não com milagres, não com espetáculo, mas com uma carta, a carta de Jeremias. Eles esperavam uma resposta rápida, um plano de fuga, uma reviravolta. Mas o que chegou foi diferente. E talvez seja exatamente isso que você também precisa ouvir agora. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se, tenham filhos, multipliquem-se. Busquem a paz da cidade para a qual eu os levei. E orem por ela ao Senhor, porque a paz dela será a paz de vocês. É estranho, não é? Deus está dizendo, fiquem, se estabeleçam, cresçam onde eu os plantei, mesmo que não pareça o lugar certo. Talvez sua Babilônia hoje tenha outro nome, faculdade que você não queria, emprego que te suga, um tempo de solidão, uma dor que ninguém vê. Mas escute o que Deus continua dizendo. Não deem ouvidos aos falsos profetas. Eles dizem que o exílio vai acabar logo, mas eu digo, esperem. 70 anos vão passar e só então eu os visitarei, porque eu é que sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Essa é a parte que a maioria conhece, o famoso Jeremias 29:11. Mas o que poucos entendem é que essa promessa veio acompanhada de um processo. 70 anos. 70. Não era imediata, não era mágica. Era uma promessa real, mas com tempo determinado. E aqui está o ponto. Deus não prometeu apenas um final feliz. Ele prometeu presença durante o caminho. Ele prometeu propósito mesmo no exílio. É sobre isso que Jeremias 29 fala. Não é apenas sobre planos de paz. É sobre aprender a viver mesmo quando os planos parecem estar em ruínas. Quantas vezes você já se perguntou, por que ainda não aconteceu? Por que ainda estou aqui? Por que Deus está em silêncio? Mas e se o silêncio for carta? E se a espera for construção? E se esse tempo que você tanto quer evitar for exatamente o lugar onde Deus está te formando? Deus não tirou o povo de Babilônia imediatamente, mas Ele os sustentou lá, deu direção, deu propósito e renovou a esperança. Sabe por quê? Porque Deus não se esquece, mesmo quando parece que Ele se calou, mesmo quando tudo à sua volta diz, desista. Essa carta diz, não desista, eu ainda estou aqui, eu ainda tenho planos. Na nossa geração, onde tudo é rápido, instantâneo, onde a gente pula etapas, troca de plano, desiste fácil, Jeremias 29 é um lembrete sagrado.
O tempo de Deus não é o nosso, mas Ele nunca falha. Ele está escrevendo uma história e você ainda está nas primeiras páginas. O capítulo do exílio é difícil, mas não é o último. A dor é real, mas não será eterna. A promessa ainda está de pé. Então, o que Jeremias 29 diria para você hoje? Diria: construa, mesmo em solo estranho. Plante, mesmo em terra seca. Ame, mesmo onde não se sente amado. Ore, mesmo quando não sente vontade, porque Deus ainda está aqui e Ele está te preparando para o que vem depois. Talvez você não veja tudo hoje, talvez você ainda chore, mas confie. A carta chegou, a promessa está escrita e o autor não falha. Se essa carta falou com você, compartilhe com alguém que também está esperando, alguém que precisa ser lembrado de que o exílio não é o fim. Deixe nos comentários qual parte dessa carta mais tocou seu coração hoje. Você não está sozinho, você não foi esquecido, você está no meio da promessa e no tempo certo ela vai se cumprir.